questão do choque, né? O que dá choque, o que não dá, quais são os fatores importantes, né, do choque. Então, vamos passar falando um pouco sobre efeitos fisiológicos, né, da corrente elétrica. Bom, primeiro, o que é um choque elétrico, né? Então deixa eu ir para deixar... Opa, volta. Tá. Então, o que é um choque elétrico? Bom, o choque elétrico, na verdade, é uma perturbação que ocorre quando há uma corrente elétrica. Então, quando nós vimos lá em eletromagnetismo que para que haja uma corrente elétrica, você precisa de um campo elétrico. O campo elétrico vai gerar força em cargas. No nosso corpo, nós temos as cargas, né, os portadores de carga, são os íons. Né, são os íons positivo e negativo, tem muitos sais, né, no nosso corpo. Então, os portadores de carga no nosso corpo são os íons, positivos e negativos. Ao contrário, os portadores de carga de fios, né? Os fios, os portadores de carga são os elétrons. Os elétrons fracamente ligados ao núcleo do átomo. O que diferencia um bom condutor e um mau condutor? Né? O bom condutor é quem tem aqueles elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo e que estão praticamente livres. Meter um campo elétrico, esses elétrons conseguem, né, percorrer o fio para lá e para cá. No nosso caso, são os íons. O nosso corpo não é bom condutor, a gente é um condutor mais ou menos. Tá? Inclusive, a nossa pele nos protege contra correntes elétricas, porque ele serve como um isolante das coisas. Mas isso tudo depende, que nós vamos ver aqui, depende da tensão. Né? Então, essa corrente elétrica vai depender, né, a intensidade do choque, o período do choque, vai depender da intensidade da corrente. E o que é intensidade? Né? A intensidade é quantos amperes ou miliamperes passam. Lembrando que o ampere é um túnel por segundo passando através do condutor. Então, um ampere, um túnel por segundo. O percurso depende, né? Por exemplo, se passar pelo coração é uma coisa, se passar pelo cérebro é uma coisa, né? Se passar pelas pernas, então depende do percurso. A corrente elétrica vai sempre tomar um percurso de menor resistência. A menor resistência é onde vai a corrente elétrica. A frequência de oscilação, isso é importante, quer dizer, não é qualquer frequência que o nosso corpo reage. Por exemplo, corrente contínua, as cargas vão sempre num sentido só. Tá? Na corrente alternada, ela vai e volta, vai e volta. E dependendo da frequência, isso aí essa oscilação é muito mais intensa do que em frequências maiores ou menores. 60 Hz é a frequência da tomada. É a pior frequência que tem. Né? O nosso corpo reage muito a essa frequência. Então, choque elétrico de 60 Hz é um dos mais perigosos que tem. O nosso corpo, em pequenas quantidades de corrente, já sente muito. Por outro lado, se eu aumentar a frequência de oscilação, em vez de 60 Hz, em vez de 60 vezes por segundo, eu vou colocar, por exemplo, kHz, milhares de vezes por segundo, ou megahertz, milhões de vezes por segundo. No caso, a bobina de Tesla, vocês têm aqui a bobinona de Tesla, né? Vocês veem que você pode pôr o metal, colocar ali na ponta, né? Você não leva aquele choque mortal, né? Você sente assim um formigamento, mas não é fatal. Tá? Aquela corrente da bobina de Tesla, se você colocasse em 60 Hz, você poderia sentir muito mais, poderia até morrer. Né? Mas como a frequência é alta, o nosso corpo não reage muito a essa frequência. Nós vamos ver mais pra frente. As condições da pele é importante também. Então, se a pele é muito fina, por exemplo, ou muito úmida, ele diferencia muito a resistência. Então, muitas vezes a gente pega numa geladeira, por exemplo, que é metálica, né? Às vezes tem alguma fuga de corrente, e aí você coloca ele ali, para mim não dá choque nenhum. Vai uma criança, por exemplo, vai lá e toca, ela vai como branco. Qual a diferença? É a condição da pele, né? A pele da criança é mais fininha, às vezes mais úmida, tá? A condutividade é maior. Então, são as condições, né?
Então, pela lei de Ohm, né, a corrente elétrica, que é importante para o choque, ela depende da tensão, diferença potencial, e a resistência. Levando aqui as unidades, né? O que é um ampere? Um ampere é um coulomb por segundo, né? Carga. Volts é a quantidade de trabalho necessária para locomover uma carga de um coulomb. É um joule por coulomb é um volt. E o ohm é a resistência. A resistência, quanto maior a quantidade de resistência, mais ohms. Então, o choque elétrico é a combinação disso aí. Depende da combinação de tensão e resistência. Então, vou fazer uma analogia, né, da mecânica. Então, assim, aqui eu tenho um monte de bolas, né, que serve na massa. Isso aqui vai representar a quantidade de cargas no fio. Tá? Isso aqui, ó, vai ser a minha diferença de potencial. Tá? Então, se eu tiver essa diferença de potencial e soltar essas bolas, as bolas vão cair para o campo gravitacional. Né? A analogia com o campo elétrico é esse aqui, cargas, quantidade de cargas, e aqui a minha diferença de potencial elétrico. Tá? Quantos volts tem? Por exemplo, se eu tiver aqui no mesmo potencial, se o meu potencial é alto, o potencial gravitacional é alto, mas se eu tiver na mesma altura, eu também vou estar no potencial alto. Só que eu não vou levar a choque nenhum, né? Por quê? Porque aqui você não tem campo gravitacional nessa direção. Tá? Então o corpo não está parado, né? Não tem diferença de potencial. Aí conforme eu vou inclinando, ó, vai aparecendo componente do campo gravitacional para cá. Aí as bolinhas vão começar a escorregar. Né? Onde você vai ter máximo campo gravitacional? Quando estiver aqui na vertical, né? Não cair na vertical. Tá? Então nessa condição, há diferença de potencial, por causa da altura, né? Tem bastante quantidade de cargas, que são as massas. Então aqui é um lugar perigoso para mim. Tá? Porque se alguém soltar essas bolas de treino, vai machucar. Então a analogia, né? A analogia é porque campo gravitacional para o campo elétrico, né? Diferença de potencial com diferença de potencial mecânico. Então, tem perigo aqui? Tem muito perigo, porque você tem muita quantidade de cargas e muita diferença de potencial. É perigoso? É. Por exemplo, alta tensão. Alta tensão tem grande diferença de potencial. E tem bastante quantidade de cargas. Então, cargas, correntes acima de 10 mA já começa a ser perigoso. Pode ser mortal, dependendo do tempo de duração do choque. Então, agora, outra analogia, né? Você tem grande diferença de potencial. Então, o campo elétrico de novo, o campo gravitacional nessa direção, só que a quantidade de cargas é pequenininha. Um monte de bolinhas de gude, digamos assim. Aí eu vou soltar essas bolinhas de gude e, nesse caso, eu não vou sofrer grandes coisas. Porque, apesar da voltagem ser grande aqui, diferença de potencial grande, a quantidade de cargas é pequena. Então a corrente vai ser pequena. Tá? Tem cargas de movimento. Então, não há grandes riscos, né? Por quê? Porque apesar da grande alta tensão, alta diferença de potencial, você tem pequena quantidade de cargas. São os canudinhos quando você aplica, tá? Você gera potenciais altos, mas quantidade de carga é bem pequena. Van de Graaff, né, por exemplo. Agora outra analogia, né? Ao invés então de ter uma grande diferença de potencial, eu poderia fazer isso, fazer uma pequena diferença de potencial. Tá? Ou eu poderia subir aqui e ficar no potencial alto também. Tá? Agora, qualquer poeirinha, qualquer sujeirinha, se tiver um pouquinho de areia, essa bola já não vai escorregar. Tá? Não vai rolar. Então, uma pequena resistência pode
brecar bastante carga. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma pilha de 1,5 V, ela gera muita carga. Né? Gera quase 2 amperes por circuito. Se for por circuito, dá uns 3, 4 amperes. Seria mais que suficiente para matar uma pessoa. Porque vocês vão ver depois que a partir de 1 mA a pessoa começa a sentir o formigamento. 10 mA a pessoa já não solta mais o fio. Tá? Então, 3, 4 amperes já podia matar. Então por que não mata aqui rápido? Porque aqui tem pouquíssima diferença de potência. Qualquer resistência que tenha na pele já é suficiente para não ter corrente. Tá? Por isso a nossa pele nos protege quando você coloca os dedos nos terminais de uma pilha de 1,5 V. Agora mesmo de 9 volts, você pega 9 volts e coloca os dois dedos lá, não dá choque. Só não experimenta colocar na língua. Alguém já fez isso, colocar uma bateria de 9 volts e puser na língua, você vai levar um tranco, vai enrolar a sua língua. Por que a língua dá choque e os dedos não? Porque a língua tem muita resistência, tem muitos íons. Tá? Então a resistência é pequena. Então, mesmo com resistência pequena, você pode gerar cargas correntes. Então, analogia, né? Todos eles é analogia com mecânica para ficar mais claro. Né? Bom, choque por cargas estáticas, que é o Van de Graaff, né? Isso aqui não tem perigo nenhum. Tá? Porque o Van de Graaff ele gera tensões muito altas, voltagens bem elevadas. Né? Pelo tamanho da faísca, você pode dizer qual é a voltagem. O ar, por exemplo, o ar é um ótimo isolante. Na verdade, a gente costuma dizer que é um bom dielétrico. Tá? Dielétrico, na verdade, porque não tem nada que seja isolante, né? Nenhum material que seja isolante. O bom dielétrico é um bom dielétrico. Até o ar que a gente acha que é isolante, vira condutor. Desde que tenha uma voltagem suficiente para ionizar o gás. Ionizar aquele ar elétrico ou transformar em condutor. No caso do ar, é em torno de 30 mil volts por centímetro. Esse é o campo elétrico necessário para ionizar o gás. Então, se pular uma faísca de 1 centímetro, quer dizer que tem uma diferença processual de 130 mil volts. Mais ou menos. Mas o Van de Graaff, por que 30 mil volts não dá problema? O problema é que, na hora que pula uma faísquinha, o potencial vai para zero. Né? Aí já não tem mais carga, descarregou. Aí começa a carregar de novo, vai dar uma condição, vai para zero. Então não é um potencial que se mantém no tempo. Isso que não tem perigo. Diferente de um fio de alta tensão, né? Que está louco. Aí você consegue gerar cargas no tempo todo. Muita quantidade de carga. Né? Então, antigamente tinha aquelas telas de TV que eram tudo de raios católicos, né? Era tudo de feixe de elétrons. E você desligava a TV e ele ficava eletrizado. E assim. Esse tipo de corrente já é mais perigoso. Tá? Então você pega o fase da terra, a tomada, né? E você segura e você está com o pé. Por exemplo, se eu tiver com o pé descalço. Tá? Se eu tiver com tênis aqui, por exemplo, se eu seguro no fase, às vezes não dá choque. Agora, se você estiver descalço, você mantém essa diferença de potencial. O caso mais perigoso é quando você está descalço e molhado, né? E é o pior caso. Bom, esse aqui é uma situação das mais perigosas, né? Quando você passa a corrente pelo coração. Então, quando passa pelo coração, depende da intensidade da corrente, e dependendo da duração do choque, ele pode dar algum problema. Tá? Aquele choque que a gente tomou dando uma garrafa de lime é um choque de curtíssima duração. Agora, quando o choque acontece no tempo maior que um ciclo cardíaco, menor que um ciclo cardíaco não acontece nada, mas acima disso pode dar fibrilação, né?
quando você pode parar de bater ou bater irregularmente. Então, aqui tem a tabela, depois nós vamos testar isso aqui tudo, certo? E é a corrente que vai passar pelo corpo humano e o efeito que ele causa. Então, no 0,3 a 0,6 mA, você tem o limiar da percepção. O seu problema é se sentir um formigamento. Tá? De 1 a 10, você já começa com dor. Quando chegar próximo de 10 mA, você já não consegue nem soltar a mão. Porque assim, todos os nossos movimentos, pensamento, tudo, é a partir de impulso elétrico. Nosso cérebro comanda, né, tudo a partir de impulsos elétricos. Tudo é eletricidade. Se você meter uma corrente maior do que o impulso do cérebro, sua mão já você não obedece mais ao seu comando. Porque essa corrente aí contrai o músculo e essa corrente é maior do que o que você está mandando para abrir a mão. Tá? Então, quando você diz que o choque gruda, né? Gruda porque você já não comanda mais a. E aí tem todas as correntes. Então, como eu estava falando, tem gente que fala, o choque gruda. E tem outros que falam, o choque ele jogou longe uma pessoa. Então, afinal, o choque ele gruda ou o choque ele repele? Qual é a explicação? Então é o seguinte, depende de como você se o fio. Se você pegar o fio desse jeito, tá? Digamos que você está descalço no chão, e você tem um fio fácil. Não tem a diferença diferencial. Ao passar a corrente elétrica, o que vai acontecer? A corrente passando pela mão. Vai haver contração do músculo. O músculo vai contrair. Você vai fechar. Né? E quando você fecha, você aperta, você diminui a resistência. Aí a corrente aumenta. Então, cada vez mais a corrente vai aumentando e você não consegue mais soltar, porque a corrente fica tão grande que o seu cérebro já não comanda mais. Tá? Então, esse é o caso do choque que gruda. Então, os eletricistas eles fazem isso, eles querem trabalhar com fio energizado, muitas vezes, eles nunca colocam a mão assim, né? Eles sempre fazem assim. Que aí não tem jeito de se segurar. Agora, e se você estiver nessa situação aqui, está com o fio fácil, né? Você está agachado, está descalço, aí de repente você tocou nesse fio e passou uma corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica vai fazer o músculo contrair, tá? Esticar. Conforme o músculo estica, ele dá um salto, né? Dá um pulo para trás. Então, para ele, a corrente elétrica jogou ele para trás. Tá? Na verdade, não é que a corrente repeliu ele, na verdade, ele esticou os músculos e ele pulou, porque ele não sabe. Então, nesse caso, ele estica, né, os músculos. Tá? E aí, para prevenir o choque elétrico, né? Tem lá o isolamento. Aqui os riscos térmicos, tá? Para queimaduras, do efeito Joule. Então, quando você vai trabalhar com bobina elétrica, como a frequência é muito alta, o nosso corpo não responde muito. Porém, ele pode gerar queimadura. Tá? Então, aquela faísca que fica saindo, se você fizer o dedo direto, você vai queimar lá a ponta do dedo. No caso, para evitar isso, você pode usar um metal, né? Uma chave de fenda, um pedaço de cano, de ferro, e aproximar. Aí não dá problema, porque você distribui o choque em uma área maior. Se fizer o dedo direto, você vai queimar o dedo. Então, riscos térmicos para correntes, né, altas por efeito Joule. E fibrilação, né? Fibrilação é quando o coração começa a bater tudo esquisito, né? Começa a mexer assim. E aí para de bater, né? Fica só vibrando assim. E para curiosidade, né? Se o coração parar por causa da fibrilação, você tem que dar outro choque. Tá? Então, levou um choque e começou a fibrilar, você vai dar outro choque nele. Aí
desfibrilador, tá? Ele pode fazer o coração voltar ao ritmo normal. Aí veio a questão do fio terra, né? Para que serve isso, né? Na verdade, se você tem uma geladeira aqui, por exemplo, né? Uma geladeira, e ele tem algum fio, uma parte do fio faz, alguma parte do circuito, ele está encostado na carcaça. Então ele vai ter fuga de corrente. E a fuga de corrente é exatamente quando tem aquela resistênciazinha. Aí no caso, alguém chega lá e encosta e dá choque. O que é importante aqui? O importante é tirar essa fuga de corrente, né? Saber onde está sacando corrente, né? E tirar isso aqui, ó. Seria correto. Mas vamos supor que eu não consigo saber onde está a fuga. O que eu tenho que fazer, né? Colocar um terra, tá? Pegar a carcaça, colocar um fio e ligar no chão, por exemplo, ou em algum lugar que você possa ter menos resistência do que a da lâmpada. Então a corrente vai para a terra em vez de virar no chão. Mais segurança, então. Bom, aqui eu coloquei várias coisas, né? Mas tudo coisa de segurança, vocês podem ver com mais calma, né? Aí agora a ligação dos interruptores, né? Isso aqui é importante. Por exemplo, você vai ligar uma tomada, é o interruptor aqui da sala, por exemplo. Então o eletricista ele tem que fazer o seguinte, colocar o interruptor no fio fase. Tá? O fio fase é onde tem a tensão mesmo. E o neutro seria onde não tem tensão nenhuma, como se fosse terra. Né? Tensão ou muito baixinha, né? Ou zero. Tá? Tem muitas ligações que ligam o neutro com terra. No circuitão, você sabe qual é o fio fase e se coloca um interruptor aqui, ó. Por quê? Porque se eu desligar aqui o interruptor, eu posso até abrir o equipamento, porque eu não estou perigo de levar choque. Porque, por exemplo, vamos supor que está ligado. Se eu puser o dedo aqui, posso levar choque, né? Desse jeito, não tem como levar choque. Porque ele cortou o fio fase. Agora, e se o cara fez uma ligação errada? Tá? Pegou o fase e colocou o interruptor aqui no neutro. Ele desligou o aparelho pode funcionar. Tá? Pode desligar, pode mexer. Aí o cara vai lá, né, vai mexer e encosta esse fio aqui, ó. O que vai acontecer? Vai levar um choque. Por quê? Porque ele não cortou o fase, cortou o neutro. Agora, como é que você faz isso quando você pode encaixar o fio de qualquer jeito, assim ou assim, né? Tá? Aí não tem jeito, né? Você tem que saber qual que é o fase para poder desligar a lançada. Por isso que tem aqueles fios com 3 fios para você pôr a tomada só numa posição. Né? Você sabe qual que é o fase. Agora, no caso dos interruptores, é mais fácil, né? Porque no caso do interruptor, se você desliga, apaga a lâmpada. Né? Mas, se você não cortou o fase, tá? Tem necessidade aqui, está energizado. Então, deixa eu colocar da lâmpada, né? Ó, seria no caso da lâmpada. Se o eletricista fez certo, ele vai colocar o interruptor, né, na parede, cortando o fase. Tá? Aí, ele cortou isso aqui, né? Aí você pode ir lá com a lâmpada, vai lá no soquete e pode trocar. Sem problema nenhum. Agora, se ele fez isso, ó, ele colocou o interruptor no fio neutro, a hora que alguém for lá trocar, né, tá em cima da escada, vou trocar a lâmpada. E se de repente ele encostar aqui, ó, nesse fio, vai levar um choque, né? Vai que ele está descalço e em cima de uma escada de alumínio, por exemplo. Aí ele leva um choque e vai acontecer o que? Vai cair. E às vezes é na queda que o cara se machuca mais, não no choque. Então, a ligação das tomadas é importante, saber onde está o fase e onde está o fio. Bom, aí tem outras dicas, né, de como, né, mexer com isso aqui é meio óbvio, né? Mas agora eu vou falar um pouco sobre arco elétrico. Tá? Como eu falei, o ar é um bom isolante.
Mas a hora que virou o arco é um plasma. Tá? Aquela faísca que fica no ar. Acho que tem aquele escada, né, de chacoalhar, o X. Ele é o arco elétrico. O ar é um ótimo isolante. Mas a hora que formou o arco, vira plasma. O plasma é um ótimo condutor. Tá? A hora que virou plasma, é como se tivesse um fio de cobre aí. Tá? É um ótimo condutor. Então não deixe virar plasma. Porque se virou plasma, não dá condutor. Por quê? Porque o arco é formado pela ionização do ar. Então, o gás a altíssima temperatura. Então, uma vez que formou o arco, é difícil você cessar. Antes de falar do tensão de passo, então é importante vocês lembrarem que não existe isolante nem condutor. Tá? Existem bons dielétricos ou maus dielétricos. Tá? O ar, por exemplo, o ar a gente viu que é um bom dielétrico, mas pode virar condutor. Tá? Então, se você falar para a criança que a madeira é um isolante, ele vai achar que ele pode ir com um cabo de vassoura e tentar tirar a pipa, né, do fio de alta tensão lá. Tá? Digo para você, naquela tensão, nem a madeira às vezes pode ser um isolante. Né? E de repente ele encosta em dois fios e forma aquele arco. Né? E a hora que formou o arco, desce uma faísca e a pessoa morre pelo choque, achando que a corrente não vai passar pelo outro. Agora, tensão de passo, né? Isso aqui é uma coisa importante. Né? Então, digamos que caiu no fio de alta tensão, no meio de tempestade, o fio caiu uma árvore e o fio solto ali, né, no chão. Tá? Então, ali, digamos que tem 13,8 kV a tensão lá do fio de alta tensão. Então, você vai dizer, mas o fio está longe, né? Aqui eu estou no seguro. Mas às vezes o piso está molhado, né, geralmente na chuva, e agora é o seguinte, onde o fio caiu ali, está em torno de 13.000 volts. Tá? 1 metro depois vai ficar com 10 kV, 10.000 volts. Um pouco depois vai ficar com 5.000 volts. E aí a tensão vai diminuindo, vai tendo queda de tensão por causa da resistência. Tá? E tem uma pessoa aqui, está entre 2 kV e 5 kV, ou seja, tem uma diferença de potencial aí, né? Então, entre as pernas da pessoa, aqui para cá, tem quanto aqui? Tem 3.000 volts, tá? E a corrente pode ser razoável, dependendo da resistência do chão, né? Pronto, se a pessoa ficasse quietinha aqui os pés juntos, né? Ficaria em 2.000 volts, já leva choque, né? Ponto que ele vai estar no mesmo potencial, não tem diferença de potencial. Tá? A partir do momento que ele der um passo, agora eu tenho uma diferença de potencial. Aí vai ter 3.000 volts que vai passar a corrente. E tem casos de bombeiros, por exemplo, que aconteceu, né? Que você pisar num lugar que tem uma diferença de potencial, passar uma corrente elétrica tão grande que queima tudo. E muitas vezes queima por dentro, não é por fora. Às vezes a pessoa está bem, né, falando tudo, aí vai no hospital, daqui a um tempo a pessoa morre, né? Porque por dentro está tudo queimado. Então essa tensão de passo é importante evitar. Mas o que eu tenho que fazer para evitar isso aí? Qual é a saída aqui? Né? É ficar no mesmo potencial. E se eu quiser sair dali, o que eu tenho que fazer? É ir pulando. Vai pulando, tá? Exatamente. Cada vez que você pular, vai ficar no mesmo potencial. Fica nas equipotenciais, tá? Ó, esse aqui é o caso, por exemplo, do raio que caiu numa árvore, né? Numa fazenda. Aí juntava assim aqui, né? O raio caiu aqui, então aqui são as equipotenciais. Cada vez que vai ficando mais longe, o potencial vai cair. Infelizmente, as vacas, bois, cavalos, eles têm 4 patas, né? Então não tem como. Às vezes cai a árvore, o boi está ali embaixo da árvore, né?
vai ter uma diferença potencial entre as patas, aí vai começar, vai passar a corrente elétrica no boi. E aí morre lá um monte de boi, está tudo embaixo da árvore, né? Mas por quê? Porque ele não tem como fazer isso, né? Ficar com uma pata só, às vezes pata juntas, né? A gente tem essa chance de fazer isso. O certo é falar com o boi, tem que ficar assim, ó. Duas patas para cima, não esquece. Então isso aqui chama atenção muito fácil. Bom, aqui é a questão dos isoladores, né? Quando você pega um fio de alta tensão, e você olhar isso aqui, ó, isso aqui são isoladores. Quer dizer que o fio que está ligado nisso aqui está em alta tensão. Tá? Então, isso aqui é cerâmica, né? Então isso aqui é em torno de 2,3 a 13 mil volts mais ou menos. O fio que está nisso aqui. Tá? Agora, quanto mais canequinha desses de vidro ou de cerâmica tem, maior é a voltagem. Tá? Se você olhar um cabo lá que tem um monte desses negocinhos, quer dizer que a tensão lá é acima de 230 mil volts. Tá? Então isso aqui indica qual é a voltagem que está nos fios só para você olhar. Se não tiver nenhum isolador, isso aqui não tem alta tensão. E aí vem essa questão assim, né? Por que você tem que aumentar a tensão lá? Por que não põe 110 lá? Porque aí o choque vai ser melhor, por exemplo. Tá? É que na verdade, para você transmitir eletricidade, tá? Você precisa transmitir corrente elétrica, né? Quanto maior a quantidade de corrente elétrica que passa no fio, mais vai ter tempo de jogo, ou seja, mais energia ele vai perder por aquecimento. Então, o que tem que fazer para diminuir a quantidade de corrente elétrica que passa no fio? A saída é aumentar a voltagem. E se você aumenta a voltagem, a corrente diminui para a mesma potência. Tá? Então, por isso que se usa a alta tensão. Você pode diminuir o carregamento, né, mais fino, tá? E você tem muito menos perdas, porque a corrente vai subir. Tá? Essa é a razão de usar a alta tensão, né? Para poder transmitir sem muitas perdas. Então aqui, ó, a resistência do fio, né, é proporcional a RI ao quadrado, ou seja, quanto maior a corrente, maior a potência dissipada, né? Se você dobra a corrente, a potência perdida vai ser 4 vezes maior e assim por diante. A corrente é importante. Aqui a questão da frequência. Tá? Aqui pode discutir como a bobina monometesa não dá choque tão forte quanto a de 60 Hz. E aqui é uma curva que é a sensação de a corrente elétrica, né, e a frequência. Essa primeira curva aqui é a curva de linear de sensação. Quer dizer, você começa a sentir um choquinho. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver esse 60 Hz, 1 mA já é suficiente para você começar a sentir choque. Essa curva aqui. Se a corrente, se a frequência for aumentando, a frequência vai aumentando, você veja que ele começa a aguentar mais corrente. Tá? Por exemplo, em 10 kHz, você pode aguentar até mais de 10 mA. Tá? Em 60 Hz, 10 mA seria mortal. Tá? Mas com frequências mais altas, você pode aguentar uma corrente maior sem problema. Aqui então é a frequência na qual essa curva aqui é para eliminar da pessoa morrer ou não morrer. Então, em 10 a 20 mA, a pessoa já corre risco de morrer. Tá? O coração pode parar de bater. Então, aqui também é outra curva, né? Curva corrente elétrica, tá? E aqui a duração do choque, o tempo, quanto tempo vai durar o choque. Tá? Então, essas duas áreas aqui são as áreas verdes e azul, quer dizer que aqui não tem perigo nenhum. Tá? Quando te leva um choque com aquela garrafa de light, a gente está nessa situação aqui de
menos de milissegundos. É muito rápido. Então nós estamos nessa zona. Então mesmo correntes até maiores, tipo 200 mil, se você fizer em pouquíssimo tempo, não tem perigo de você morrer. Tá? Menos de um ciclo cardíaco. Daqui para cá já fica perigoso. Tá? Aí a corrente já é grande e o tempo já começa a ficar, né, maior. Tudo isso aqui não precisa dar uma limpa, né? E aqui é a experiência, né? Essa experiência, a bobina de Tesla, por exemplo. Você pegar a bobina de Tesla, que é uma mini bobina de Tesla. Ele tem um faiscador, né? Tem um circuito primário e secundário, né? Você pode gerar faísca. Por exemplo, isso aqui. Então, estou vendo a faísca. Isso aqui mostra que é um molde elétrico, né? Quer dizer, ele conduz se for, por exemplo, o canudo, né? O canudo é um molde elétrico. Né? O canudo não conduz, né? Praticamente nesse caso. Agora, se eu puser o dedo direto aqui, né? Eu não vou pôr porque vai doer. Então, eu seguro assim numa superfície maior. Porque aí eu distribuo, né, o choque numa área maior. Aí com a bobina de Tesla, você vê que a frequência aqui é grande. Fica, né? Não é a frequência baixa. É por isso que, mesmo com essa faísca, você não sente nada. A questão da bobina de Tesla. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Vamos ver. Ah, tá. Então, vamos. Antes do choque, né? Vamos falar um pouco usar a bobina de Tesla, né? Como gerador de faísca. Aqui a gente. Essa aqui é que se trazer uma placa de alumínio, né? Uma plaquinha de alumínio já é suficiente. Ele vai servir como terra. E aqui o carrinho de metal, tá? E aqui tem o alumínio aqui dentro, o alumínio feito de cobre. Tá? Então aqui eu vou simular a gaiola de Faraday. Tá? Por exemplo, numa tempestade, né? O que pode acontecer? Agora pode cair um raio, né? Pode cair o fio de alta tensão aqui. Então, vamos simular o que aconteceria aqui. Eu vou querer acertar uma faísca no homem lá dentro. Estou tentando acertar ele lá dentro, mas não consigo. Ele acerta as beiradas, né, as laterais. Lá dentro tem a blindagem eletrostática. Lá dentro o campo elétrico é nulo, mas então você não consegue atingir o hominho. Tá? Agora, se o hominho resolver descer do carro, né, enquanto está dando faísca, o cara abre a porta e chega com o pé perto do solo. Né? Vai ver que tem a perninha dele está aqui perto, né? Então agora dá pra ver aqui que vai passar correndo através dele agora. Porque agora ele está próximo do terra, né? Então isso aqui é perigoso, quer dizer, se você está recebendo uma descarga ou caiu um fio de alta tensão, não sai do carro, né? O cara protegido, tá? Protegido na corrente. Acontece que muitas vezes a corrente elétrica é tão alta que gera efeito Joule, né? Aí o carro começa a esquentar, começa a pegar fogo. Aí você não fica sem saída, não sabe se sai ou se fica, né? As duas formas são. O raio muitas vezes, a intensidade da corrente é tão alta que o carro pega fogo, derrete tudo.
Então aí nesse caso não tem o que fazer. Mas se for só uma descarga, assim, uma corrente não muito alta, ela fica dentro do carro. Deu para vocês verem aqui, né? Agora, e um carro de fibra de vidro, por exemplo, é um carro que é um elétrico, tá? Então tem um hominho aqui, só que isso aqui é um carro de plástico, né? O outro. Ver se o carro protege o hominho. Ó, a faísca só sai vai direto pro hominho lá, né? Aqui não sai faísca, não sai, mas quando chega aí perto dele, esse aqui não tem proteção nenhuma, vai dar uma faísca, vai direto para ele. Isso aqui geralmente eu uso numa bobina de Tesla maior, né? Dá para ver melhor a faísca, né? E de vez em quando começa a pegar fogo aqui, ó, né? No carrinho. Olha o efeito jaula, né? Que a faísca às vezes tão alta que acaba fazendo pegar fogo. Bom, pessoal, isso aqui eu costumo chamar de um trio elétrico. Esse carrinho aqui é de metal, esse hominho aqui está em cima do carrinho, e esses dois aqui estão fora. Tá? Só que esse daqui está com um tênis isolante, por exemplo. Esse aqui está descalço. Todo mundo ali. Aí vamos supor que cai um fio de alta tensão, por exemplo, aqui na carcaça do fio, né? Aconteceu um caso assim, acho que em Minas, no carnaval, né? Tinha um trio elétrico e os caras aqui de cima do carrinho começaram a jogar um monte de papel aluminizado, né? Condutor, jogar assim. Aí de repente um deles encontrou um fio de alta tensão e deu uma descarga. Né? E aí tinha uns 10 pessoas que estavam em volta do caminhão morreram tudo. Né? E os que estavam em cima não aconteceu nada. Então a gente vai ver essa situação aí. Ó, dá pra ver que isso aqui não recebeu a descarga, né? Isso aqui recebeu. Ele só vai sofrer isso daqui se vier a ele vai ter o mesmo potencial do na verdade, isso aqui não é um trio, tá? Tem mais um aqui dentro, né? Mas esse que está aqui dentro não sofre nada. Então, vou deixar. Bom, então agora vamos testar essa experiência aqui, ó, pessoal. Eu tenho um variac. O variac é um variador de voltagem, né? Ele começa do 0 e vai até 120, 127 volts. Tá? Vai ter um multímetro aqui para dizer quantos volts está saindo do variac. Tá? E aqui, em série, vou colocar um amperímetro para medir a corrente que está passando. E aqui, alguém vai segurar dois fios para o objetivo testar. Então hoje eu vou pedir para alguém para cá, pode ser duas pessoas, um rapaz e uma moça. Olha lá, um de cada vez. Só para testar, né? Se você segurar aqui, ó, né, você pode. Tem que vai dar para. Bom, então, como eu falei, eu estou ligado isso aqui na tomada. Eu tomei um cuidado, né? De saber qual que é o fase aqui, né?
Então a gente tem esse teste aqui, que você pode usar para ver qual dos lados do pino é o fio fase. Então nesse caso, o fio fase pode ser da direita aqui. O neutro é esse outro aqui. Então se eu puser o dedo aqui no fase e estiver isolado no chão, não dá nada. Mas se eu estiver descalço e pegar o dedo aqui, tudo vai para baixo. E por que é importante saber? Porque agora a fase aqui, ó, a tomada, eu tenho que saber onde é que está. Porque esse interruptor aqui, ele tem que cortar o fase. Né? Porque senão a pessoa está segurando lá e de repente acontece uma coisa e eu quero desligar, né? Aí eu desligo o neutro, aí continua dando choque. Então eu ponho fase aqui. Então, esse daqui, como eu falei, vai medir a corrente. Esse daqui vai medir a voltagem. Deixa eu mostrar, chegar um pouco só. Vamos só mostrar aqui. Para ver a questão, tá? A questão da corrente, né? É porque às vezes a pessoa fala que está levando choque, mas não está, viu? Ele está só enganando ali. Às vezes a pessoa tem muito medo de choque, né? E às vezes ele acha que está tomando choque, mas por essa tabela aqui a gente pode, né? Aqui, ó. Então pessoal, se tiver de 0,3 miliamperes até 0,6 tiver, não vai dar choque nenhum. Quer dizer, a pessoa começa a sentir choque a partir de 0,6 para cima. De 1 a 10, aí a pessoa começa a sentir choque. Então você pode ver através do medinho se está havendo choque ou não. E com isso a gente pode ver também qual é a voltagem perigosa para cada pessoa. No caso, se você pegar em 110, se pegar em 50 volts, será que 30 volts é perigoso para ele? Você não vê agora. Você vai segurar quantas volts mais ou menos, né? Porque se der algum problema, a gente esse aqui, a corrente vai passar por aqui, ó. Não vai passar pelo coração, né? Aí, eu vou ligar. Vamos ver aqui. Aqui é volts, né? Aqui estamos com. Tá? Caramba, já lembro. Vocês viram aqui a corrente? Ó, eu estou com 2 volts aqui. 2 volts, né? Então eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. 5 volts, né? 7 volts. Ó, 7 volts não tem problema, porque ó, está dando 0,34. 0,34 é linear. Então vou colocar 12 volts. Sabe aquela bateria de carro? 12 volts é perigoso, né, para ele? Então vou colocar 12 volts aí. Aí não vai no lixo. Ó, 13 volts. 13 volts para ele já é perigoso. Tá? Por causa das condições da mão. Às vezes a mão está suada, né? Está sentindo aqui? Tá, 0,6. Está no linear dessa opção. Tá? Então aguenta aí que vai aumentar um pouco mais. Agora está com 1, né? 1 miliampere, já começa a ter dor, contração muscular. Então, vou aumentar um pouquinho mais, só para chegar uma hora que você vai ter dificuldade até de soltar. Já tá. É difícil até de soltar. Então, 30 volts para ele já é perigo. Pode soltar. Você vai ter ser voluntário? Não. Se aumentasse mais um pouco, eu estava muito dormindo. Obrigado. Isso aí tem que ser canal que fala. Aqui é o. Eu posso ver. Bom, então 2 volts e aqui é a corrente 0,022 mA, então não está sentindo nada, tá? Então vamos pôr de novo 12 volts, só para ver. Vai diretão aí? Deu 14 volts, né? 14 volts, a corrente é 0,2, então não está sentindo nada. Então 1 mA é a partir de 0,6, né, mais ou menos, tá?
Aqui é 04, 05. Você deve começar a formigar. Então aqui é 30 volts. 30 volts é o limiar dele, né? Então, se tiver uma fonte de 30 volts, para você já é perigoso. Vamos aumentar mais um pouco? Quanto tá? Aqui tá 0,8, né? Ainda tá tranquilo. 1,4, né? Já tá sentindo uma certa. Aí você já quase não consegue soltar. Eu lembro vocês, né? Aceita mais um? Então, quer vir aqui? Continuar aqui? Alguém vem aqui? Ah, pode vir. Pode ir. Eu só tô... Eu tô achando, pessoal, que vocês jovens estão com a pele assim bem úmida, né? E antigamente os eletricistas usavam até o dedão para ver qual a tensão, né? Enfiavam lá o dedo no tomada e isso aqui 110. Porque a pele era grossa, né? Tinha a pele bem grossa e bem seca. Então eu conseguia pôr as duas assim. Agora vocês têm que tomar cuidado, né? A pele é mais úmida, né? Aquela segura aqui, ó. Não. Joga aqui. Tá com 2 volts, tá? Pode olhar, né? Vou pôr 13 volts, 15 volts, né? Não, aqui, no caso dele, a corrente está bem menos do que nos outros dois. 30 volts e acho que não está sentindo nada. Porque já está com 0,4. Então a pele dele já é um pouco mais resistente, né? Tem resistência maior. Tem menos corrente passando. Ainda está começando a sentir alguns. Agora, 0,7, né? Miliampere. E a tensão de 40 volts. Então, para ele foi 30, né? 30 e 140. Vamos aumentar um pouco? Aqui deu quase 2 miliamperes, já começa a ter descontrole, né? Não mais soltar. Ok, continua. Eu fico aqui. Bom, agora vai ter um eletrodo em cada copo com água, né? A água tem muitos íons, muitos sais. Então ele ajuda na condutividade elétrica. Tá liberado o resultado? Não. Fica aí, cara. Aí põe o dedo lá. Aqui está com 2 volts, já está 0,10. Né? Então, vamos ver. Já tem formigamento? Já. 9 volts, tá vendo? 9 volts é aquela bateria de 9 volts. E aí ele já está sentindo alguma coisa. Formigamentozinho. Afunda mais. Aumentou o formigamento. Aumenta porque a corrente aumenta. Porque afundou mais, a superfície de contato aumenta. Se você levantar as ponturas, vai diminuir a corrente. Você põe lá. Está vendo que 9 volts em situação de umidade, né, já é perigoso. Aí, por exemplo, se eu puser 12 volts, aí já fica... Mas eu consigo saltar, para estar grudado. Fica grudado, exatamente. Se você levantar, vai diminuindo, né? Mas dá pra aguentar. Ele aguenta. Pode ir. Obrigado. Mais alguém? Alguém queria testar? É só para ver a diferença, né? Às vezes tem diferença na resistência. Secar ela. Pode pôr aqui assim.
já estava com 19 volts, sem não está sentindo nada. Não. Vai sentir alguma coisa agora, né? Ei, velho, né? Esse aqui é um linear mesmo, mas é um 6. É 30 volts. Está sentindo um pouco. Você vê que a sua tensão é maior um pouco, né? Do que os anteriores, né? 40 volts. Tá bom. Tá sentindo a combinação já. Já, né? Já. Tanto descontrole, né? Não tem nada dos times 2 dedos, né? E tirar mais. Já. Se você levantar, diminui, né? A corrente. Se você afundar, aí. Aqui é 12 volts, né? Bateria de carro, com vento úmido, né? Já pode dar um choque. O carburador precisa. Então, pessoal, se fosse uma bateria de carro, por exemplo, se tiver com os dedos secos, você pode até pôr o dedo ali que não tem problema. Mas se tiver úmido, já pode dar uma avançada. Então, para dar uma corrente suficiente para dar um choque, vai depender da resistência, né, das condições da mão, e vai depender da voltagem, quantos volts está. Você viu o valor? Não? Mas, é isso aí, pessoal. Tem alguma dúvida, alguma de choque? Então vamos agradecer aí. A gente vai almoçar e aí vai deixar aí para vocês ficarem dando choque à vontade dos outros na brincadeira. Fala um pouquinho mais alto, Clarice. Senão... Cadê o microfone? Só um instantinho. Só um instantinho. Melhor pegar. Posso falar mais alto? Ah, pode falar. Sem fio. Está funcionando sem fio? Está conectado sem fio? Vai ficar. Mais alto, Clarice. Ele colocar o dedo depois do machucado. Mais alto. Aumenta um pouco. Dá na mesma, né? Porque na verdade, se você tem uma diferença potencial aí, né? E se você colocar um meio condutor, vai passar corrente elétrica, porque a diferença potencial já está lá. Agora, se você aumentar devagar ou deixar ligado, a corrente é a mesma. Mas ele não vai tipo um susto. Microfone. Ele não vai tomar porque ele vai colocando aos pouquinhos, né? Então, conforme ele vai afundando, que a corrente vai aumentando. Às vezes a pessoa só de tocar já dá um choquinho e já começa. Aliás, tem um... Como é que você sabe se uma tomada é 110 ou 220? É assim, você chama um... Chama um moleque, ele fala assim, toca aí, né? Se ele falar, ai, aí é 110. Se ele falar, eita porra, aí é 220. Susto, né? Tem uma pergunta aqui. Tem que ouvir a tua própria voz. Bom dia. No caso do cérebro, se quando uma corrente passa por ele, o neurônio emite pulso elétrico, como é que isso afeta? Então, na verdade, todos os movimentos, pensamento, tudo é através de impulso elétrico, né? Então, o fato de você abrir a mão, por exemplo, é corrente elétrica passando no músculo e o músculo fazendo esse movimento, né? Mas quando passa uma corrente elétrica maior, o seu músculo vai contrair sem você mandar. Né? Então, a corrente elétrica que faz o músculo contrair. Então, o
cérebro vai mandar um impulso elétrico dizendo, ó, tem que abrir. Mas se esse impulso aí for menor do que o da corrente, ele não vai conseguir fazer. Sim, aí, mas no caso, se a corrente passar diretamente no cérebro. Ah, no cérebro, então. Essa é a situação mais perigosa. Então, eu não trouxe aqui o desenho, né? Mas, por exemplo, se você passa aqui pelo coração, você tem tantos por cento de ter problema. Mas a pior situação é quando passa da cabeça para a mão. Porque aí vai passar pelo cérebro, né? Aí é, por exemplo, aquelas cadeiras elétricas que o pessoal usava nos Estados Unidos para matar o criminoso, né? Para cadeira elétrica. Né? O que eles faziam? Eles colocavam água com sal aqui, metiam um eletrodo aqui, né? E o outro nos braços, para passar na cabeça do cérebro e matar assim mais rápido. Mais rápido, ele vai ficar muito morto. É a pior situação, né? Caindo na cabeça. Assim não é tão perigoso nem assim, né? Olá, bom dia, professor. Na experiência em que ele pega essa extremidade e coloca na mão, essa ponta ela é bem fina, né? Se eu botasse a área de contato, colocasse um metálico maior que o você aguenta mais. Aguenta mais. Você pode colocar, porque você vai sentir, mas você não vai sentir tão, né, numa superfície tão pequenininha. Porque nem aquela movimentessa, né? Se você fizer assim, ó, dá olha, depois fosse uma agulhada, né? Agora você pega aqui assim, você quase não sente. Então, se você pegar um eletrodo desse e colocar um tarugo de ferro maior, você vai ter um choque do mesmo jeito, né? Mas você vai sentir um pouco menos do que pegar direto aqui nessa pontinha. Aí não incomoda mais. Sabe? Mas esse efeito ele está curta, a corrente está passando? Não. A corrente que está passando é que vai dizer se você está sentindo o choque, né? Ou não, né? A quantidade de corrente, a partir de 0 seja mesmo com aquele negócio, você vai sentir. Só que não é tão dolorido quanto esse aqui é um pouco mais dolorido, sabe? Ele distribui um pouco mais, né? Eu tinha feito uns tarugos e colocado aqui também, para ver esse efeito, né? Mas aí a gente percebia que a pessoa aguentava mais. Né? Apesar da corrente ser a mesma, como ele não sente tanto, aí você podia tacar mais comigo. Mas é o efeito mesmo. E fora que às vezes, tendo um tarugo como esse, muita gente que, quando leva o choque, ele solta assim, sabe? Aí o tarugo bate um no outro e aí acaba queimando aqui. Assim, né? É mais pra isso. Se tiver o bariátrico, dá para fazer isso, né? Mas tem todos esses cuidados, né? Todos esses cuidados. Professor, então, quando o senhor fez a demonstração, a bobeira de Tesla, o raiozinho era violeta, mas... o violeta, né? Era violeta, mas antes de uma tempestade, normalmente a gente vê o raio branco, às vezes vermelho. Então, por que tipo, aqui está mais baixo, a inflação é mais alto? É por causa da interação com o gás? Porque a atmosfera é mais... Tem vários gases. Sim. Quando você gera a faísca, você gera o plasma, né? Que é o gás ionizado, o gás condutor. Porém, quando você tem um certo tipo de átomo, você tem outro fenômeno, que é a excitação da excitação. Então, quando você vê um elétron com certa energia cinética bate no átomo, você pode ou ionizar, quer dizer, arrancar um elétron dele, ou simplesmente pegar o elétron de uma camada e passar para outra. Aí, essa energia que ele recebeu, depois do tempo ele vai devolver na forma de luz, na forma de fóton. E a característica de cada átomo, de cada gás, é uma cor característica. Quando você tiver nitrogênio, muito nitrogênio, vai dar uma meio azulado. Aqui, por exemplo, tem muita umidade, então dá uma cor mais avermelhada, porque tem o hidrogênio, né, do vapor de água. Então lá no céu você vê muita faísca bem branca, né, oxigênio, nitrogênio basicamente. Enquanto que aqui uma faísca pode ficar meio avermelhadinha, né, porque tem muito vapor de água. E o vapor de água tem hidrogênio, que no espectro ele vai gerar então uma coisa meio
vermelho. É uma característica do hidrogênio, né? A estação e a estação. Você poderia responder uma curiosidade? Por exemplo, Fala mais alto. você poderia responder uma curiosidade? O raio, o relâmpago e o trovão são a mesma coisa ou os dois únicos são consequência do primeiro? O raio, na verdade, é a descarga elétrica. Né? Você tornou o gás condutor, né? Então você tem a passagem de corrente elétrica. Só que o raio, como acontece, ele gera dois outros fenômenos diferentes, que é o trovão e o relâmpago. O relâmpago é essa questão da ionização, excitação e dessipação. Então, quando você excita e decita, ele emite luz. E essa luz é característica dos átomos que estão em volta daquela coisa. Né? Então, isso aí é o relâmpago, a luz que você produziu. E o outro é o trovão, que é o barulho. Tá? Então, o plasma é coisa de 6.000 graus, mais de 6.000 graus. Né? Então, quando ocorre o plasma, o gás fica super quente, muito rapidamente, e você tem uma expansão do ar muito rápida. Ele como se fosse uma bomba, né? Uma bombinha. Puf. E essa expansão gera ondas de pressão, né? Ondas de choque. Tá? Esse é o barulho que você ouve. Então o som, ele sai, né? Praticamente ao mesmo tempo da luz, só que a luz caminha em velocidade da luz, né? Muito mais rápido. E o som é mais lento. Então primeiro você vê o clarão, daqui a alguns segundos você ouve o barulho. Então dá a diferença da velocidade de propagação. Bom, se não há mais perguntas, vamos então agradecer novamente